Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. Doutor Renato, um ouvinte nosso aqui enviou uma pergunta, né? Ele ficou curioso em relação a um termo que ele viu no exame da avó. Ele, inclusive, pediu que o senhor explicasse para ele e, claro, para os demais ouvintes, o que é a válvula mitral e os problemas que ela pode apresentar. Olha, a válvula mitral é uma das outras válvulas que nós temos no coração e que separa a parte de cima, ou seja, o átrio esquerdo, de uma da parte de baixo da parte esquerda do coração, que é o ventrículo esquerdo. Eu vou me deter só no que ele falou, na válvula mitral. Então, a válvula mitral separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Então, é aquele mecanismo, é uma válvula mesmo, é aquele mecanismo que faz com que o sangue passe, permita que o sangue passe do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e depois do ventrículo esquerdo, através da sístole, que todo mundo ouviu falar, vai para a aorta e o sangue percorre o corpo todo. Essa válvula, como as outras, podem sofrer um desgaste dependente de doença, dependente de infecções, dependente de um problema que antigamente se via muito e hoje, graças a Deus, a gente vê menos, que se chama febre reumática. Então, ao longo do tempo, essa válvula pode ficar muito estreitada, impedindo do sangue passar. Isso se chama estenose mitral. Ou a válvula pode se tornar insuficiente, ou seja, a válvula ela fica desgastada, perde completamente o seu formato normal e não permite com que o sangue fique passando do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através do que a gente chama de gradiente de pressões. Ou seja, o sangue fica subindo e voltando o tempo todo e isso impede que o sangue vá para frente. Então, esses seriam os dois problemas principais: estenose mitral, o estreitamento, ou insuficiência mitral, a falta do mecanismo de fechar e abrir. Existe uma outra situação que é comum também e que hoje cada vez a gente faz mais diagnóstico, porque as tecnologias são muito mais favoráveis para que se veja isso, que se chama prolapso de válvula mitral. O prolapso de válvula mitral significa que a válvula abre e fecha, ou não acontecendo nada, ou ela fica um pouquinho permeável, então passa um sangue de volta quando não deveria. Isso é um problema menor. Ninguém com prolapso de válvula mitral, né, tem que ser operado e isso não atrapalha a vida em nada. As situações outras de estenose da válvula mitral, se for severa, ou de insuficiência da válvula mitral, tem que ser corrigidas cirurgicamente. Não é muito complicado de se avaliar isso. Então, e hoje, com a tecnologia que existe, facilmente a gente vê uma pessoa ainda jovem, ou uma criança, ou mesmo um idoso que tem esse tipo de problema e que tem que ser encaminhado para a cirurgia. A cirurgia, a depender do tempo que se faça, né, é uma cirurgia, claro, qualquer cirurgia cardíaca tem seu risco, mas é um risco muito controlado, né? O risco-benefício é muito melhor que se opere, né? Nós temos perfeitas condições de se fazer isso, muitas vezes mesmo em pessoas idosas com tecnologias novas que estão aparecendo. O que é importante referir, Cristiane, é que a partir do momento da indicação cirúrgica, não se deve protelar muito, ficar discutindo, conversa com a família, a pessoa fica, deixando o tempo passar, com medo de enfrentar a cirurgia. Isso é que é complicado. Eu acho que quando alguém tem indicação cirúrgica para a válvula mitral, deve fazer o quanto antes. Perfeito. Acredito que nosso ouvinte tenha ficado bastante satisfeito, viu? Assim como todos os demais que acompanharam a sua explicação. Então, na segunda-feira voltamos a conversar. Até lá, doutor Renato.